Boa tarde, presidente. Boa tarde a todas as autoridades aqui presentes. Eu queria dizer que é uma honra muito grande poder falar sobre um projeto que tem sido tão divulgado a nível... começou aqui em Blumenau, ele se estendeu para o Estado e agora está se estendendo para o país, como um problema que a gente vem observando muito, que são as intoxicações digitais em crianças e adolescentes. Nós fizemos questão de trazer essa campanha hoje aqui, porque achamos que essa casa poderá tirar bons frutos dessa campanha e poder fazer depois, no final vocês vão ver, normas e ajudar o legislativo a prestar ajuda na área da educação e da saúde, que é o que vai imbricar o que nós estamos mostrando no nosso projeto. Primeiro slide, por favor. Então, assim, pode passar o próximo. Pode passar o próximo. O slogan da nossa campanha é Mundo Real e Mundo Digital, o equilíbrio é o foco. Depois da pandemia, o que a gente tem observado nas crianças, principalmente no consultório, nos postos de saúde e mesmo nas casas das famílias, são que depois que houve essa exposição mais prolongada às telas, as crianças elas têm apresentado diversos sintomas. Dependendo da faixa etária, podem ser quadros mais graves ou menos graves, mas, de uma certa forma, todos têm apresentado alguma alteração, principalmente no comportamento, né? Pode passar o próximo. Então, a gente sempre gosta de dizer que a intenção não seria demonizar a tecnologia, até mesmo porque ela já faz parte do nosso dia a dia. É muito difícil que a gente consiga fazer qualquer coisa hoje em dia sem a tecnologia. Mas que a gente possa, como exemplo para os nossos filhos, para os nossos pacientes, enfim, para as crianças que convivem com a gente possa ser um exemplo. Então, que a gente também use a tecnologia de uma forma mais equilibrada, né? Aqui está falando sobre isso, né, sobre os sintomas, principais sintomas que as crianças apresentam. Pode passar o próximo. A campanha ela tem como base os profissionais, todos os profissionais que atuam com crianças, os pais, os cuidadores e as próprias crianças e adolescentes, porque o que a gente sabe hoje, que atualmente, que uma mediação parental em relação ao horário das crianças ficarem nas telas e também em relação ao conteúdo, de uma certa forma, tem que ser feito em comum acordo com a criança. Não adianta ser alguma coisa feita assim de cima para baixo. Então, a gente sempre orienta que as crianças também sejam expostas a essas informações que a gente traz, né? Então, no dia 12 de março, foi lançado aqui em Blumenau, através de um brunch que a gente faz da Sociedade Catarinense de Pediatria, que é como se fosse um congresso itinerante, que é feito em várias regiões do estado. Então, aqui o nosso tema foi esse, né? O lançamento da campanha foi nesse dia. Então, no site da Sociedade Catarinense, a gente tem todas as informações e tem as palestras que foram feitas no dia, né? Então, foi feita palestra pelo pediatra, por psiquiatra infantil, psicólogo, por oftalmologista e por otorrinolaringologista. As principais especialidades nas quais a criança apresenta sintomas, né? Então, esses especialistas eles foram convidados para falar nesse dia. Então, a gente tem várias palestras que são acessíveis, né? Normalmente, as informações do site elas são disponíveis apenas para quem é sócio da Sociedade Catarinense de Pediatria, mas, nesse caso, está aberta ao público em geral. Então, essa é uma foto de uma das palestras do otorrino, pode passar, da oftalmo, né? Eu que falei sobre a pediatria, no caso, né? Pode passar. A psiquiatra também. Esse é um folder que quem quiser pode ter acesso e pode imprimir. A gente tem entregue aos pais. A gente fez uma live com a sociedade, com a Secretaria de Educação, onde foi também disponibilizado esse material, que pode ser entregue nas escolas, enfim, que pode ser impresso e pode ser distribuído para que essas informações possam chegar de uma forma mais abrangente, né? E esses slides, eles têm as principais informações em relação ao que a gente sabe de malefícios que a tecnologia pode trazer. De uma forma muito breve, o que pode dizer é que as faixas etárias mais comprometidas têm sido crianças de 0 a 2 anos ou os adolescentes.
Então, em crianças de 0 a 2 anos intoxicados, eles têm um quadro clínico muito semelhante ao autismo. Muitas vezes é até confundido e, às vezes, é muito difícil de fazer o diagnóstico diferencial, né? Então, a grande informação que a gente passa para os pais, e eu acho que aqui também cabe a todos nós, é que crianças de 0 a 2 anos não devem ser expostas às telas, né? A nenhum tipo de tela, televisão, celular, tablet, computador, e que ela use apenas as telas de forma afetiva, que seria com videochamada para parentes que estão distantes, né? E um foco também no adolescente, porque o adolescente, pelo próprio modo de funcionamento do cérebro dele, ele tem mais chance de fazer intoxicação digital, de ficar mais viciado, entre aspas, né? Pode passar. Então, esse material ele está disponível no site da Sociedade Catarinense de Pediatria. Mais uma vez, eu digo que é um acesso de todos, né? E o Milton, acho que quer dar algumas palavras. Eu gostaria de solicitar que passasse o folder, o vídeo. Como vocês veem, a campanha se baseia numa preocupação de que algumas situações clínicas que estão aparecendo nas crianças pequenas, algumas crianças às vezes são diagnosticadas como tendo autismo ou alguma patologia grave, e na verdade o que está acontecendo é que nós estamos terceirizando as crianças para as telas. Então, o que bem diz a campanha é saber o equilíbrio é muito difícil, porque nós temos que, ao mesmo tempo, usar a tela para as crianças estudar e, ao mesmo tempo, temos que dizer para elas que tem que parar de usar a tela. Então, basicamente, o importante, maior, é a criança pequena, porque as crianças pequenas, elas passam a perder o costume de ver um livro, perder o costume de conversar com as pessoas. Você dá um livro para ela, ela pega o livro e passa com a mão. E nós temos visto o seguinte, muitas vezes estão sendo feitos diagnósticos e precisa de uma equipe multidisciplinar para atender essa criança. Precisa do pedagogo, precisa do psicólogo, precisa do paradesporto, precisa do educador, precisa dos pais. E na área da saúde tem uma carência muito grande de profissionais para atender essas crianças. Então, nós trazemos essa campanha e esperamos que nessa casa haja frutos para ver, desse olhar, para ver, ajudar a saúde e a educação. Então, é importante que a gente tenha essa campanha, é isso, é pensando no futuro. Nós temos crianças que estão passando por crianças que estão doentes e não estão doentes. Elas estão doentes por uma situação em que elas são expostas. Crianças de bebezinhos, os pais colocam a babá eletrônica e do lado colocam um tablet. O que é que pode dar dessa criança? Obrigado. Então, esse projeto ele também foi apresentado na LESC, né? Então, provavelmente vai haver um projeto de amparo, de acolhimento, de um modo geral, assim, postos de saúde, para essas crianças porque quando elas são diagnosticadas, elas precisam ser tratadas. E, por enquanto, a infraestrutura para isso é pouca, né? Do ponto de vista tanto físico quanto de recursos profissionais. Mas a gente é uma das nossas também reivindicações que seja pensado não só a nível estadual, como nacional, e por isso que a gente também quis apresentar aqui, da mesma forma que foi apresentado na LESC. Muito obrigada pelo espaço e a gente espera contar com o apoio de vocês.